Pelo culto, oremos em agradecimento pelas canções, pelas orações que fizemos, mas também apresentemos agora a Deus o nosso pedido para que Deus nos fale por meio da sua palavra, para que Deus nos fale por meio do seu evangelho. Oremos, irmãos. Soberano Senhor, nós nos colocamos perante a tua face e em agradecimento entregamos as nossas vidas perante ti. Que o Senhor nos fortaleça os passos, que na medida do possível nós possamos sermos sempre edificados na verdade do Senhor. E com isso alegre-se sempre o nosso coração. Nós te bendizemos, ó Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Nós nos alegramos com a alegria do Senhor que paira sobre nossas vidas. Nós apresentamos aqui diante do Senhor de forma um tanto que urgente e especial a vida da irmã Vera, que o Senhor tenha misericórdia da vida da tua filha, que o Senhor restabeleça a saúde, que tudo esteja debaixo do teu controle soberano e que ela se encontre dentro de tua vontade, para que o Senhor haja com ela assim como o Senhor deseja. Bem conhecemos que tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós também, Senhor, apresentamos diante de ti a irmã Maria de Ziza, que o Senhor tenha misericórdia da tua serva. E sobre a vida da irmã Maria, que o Senhor lhe dê a lembrança da comunhão que ela teve enquanto esteve entre os servos de Deus. Que se for da sua vontade, que o Senhor restabeleça a saúde e que ela entre nós possa estar para glorificar, exaltar e conhecer ainda mais o teu nome precioso e a tua pessoa. Pai Santo e amado, nós também pedimos pelos crentes reunidos nesta noite. Nós pedimos que o Senhor use conosco de beneficência para que possamos receber a tua palavra. Te agradecemos pelos cânticos dos salmos, te agradecemos pelos louvores entoados, te agradecemos pelas orações feitas, te agradecemos, Senhor, pela declaração de fé que fizemos, pela leitura do Evangelho, pela escuta da tua palavra. Pedimos agora que o Senhor atentamente nos fale. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possam absorver a verdade da palavra do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos agora e para sempre. Amém. Irmãos, queiramos sentar. Irmãos, a pregação dessa noite ficará em Lucas capítulo de número 4. Eu quero lhe convidar para que você abra a palavra do Senhor, do verso de número 1 ao verso de número 13. Mas antes de ir aqui propriamente para o texto, deixa eu lhe fazer aqui algumas colocações que são cabíveis nesta noite. Eu vou falar hoje o que é um homem cheio do Espírito Santo. Não tipicamente o que é um homem cheio do Espírito Santo, mas os efeitos de alguém cheio do Espírito Santo. Apesar que eu vou tocar nesse tema de um homem cheio do Espírito Santo, mas muito mais eu vou falar sobre os efeitos de alguém ser cheio do Espírito Santo. Será basicamente a mensagem da noite. Eu quero lhe lembrar também que o Espírito Santo, na tradição cristã e primordialmente pela explanação da palavra de Deus, ele é uma pessoa independente do Pai e independente do Filho, mas é uma pessoa com vontade própria. É bem possível que saibamos que, ainda que tenha vontade própria, a vontade do Espírito Santo ela é plenamente conhecida no meio único de revelação que Deus tem para os homens e especialmente para os seus filhos, que é a sua palavra. Então eu gostaria que você primordialmente soubesse disso. Uma outra coisa que eu gostaria que você soubesse é que o Espírito Santo ele possui pecadores, no sentido de que ele é dado a pecadores. E quando o Espírito Santo é dado a pecadores, a tendência natural deste fato é fazer com que pecadores tenham um comportamento sublime. E nós veremos aqui 3 amostras desse comportamento sublime que pecadores possuem ao serem cheios do Espírito Santo, certo?
Então, eu quero lhe convidar para que você esteja com a Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 4, versículo de número 1 a 13. São os textos que nós faremos leitura nesta noite. Deixa eu ir aqui diretamente para o texto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, finalmente teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Talvez, vejam só, eu não vou aqui para o texto exatamente não, mas talvez aqui você, quando fazer essa leitura, você chega a três consequências principais aqui do texto, no seu critério. A primeira consequência principal aqui do texto é que alguém cheio do Espírito Santo é movido pelo Espírito Santo. Você pode observar isso quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Alguém pode chegar a essa conclusão de que, olha, alguém cheio do Espírito Santo é necessariamente guiado pelos os seus passos pelo Espírito Santo. Segunda coisa, alguém que é cheio do Espírito Santo, portanto, se dedica integralmente a Deus e, portanto, jejuma ao Senhor, ao ponto que o seu jejum é um jejum total de alimento e de água, e esse jejum é um jejum extenso. Observe que o texto aqui diz que Jesus jejuou por 40 dias. Então, essa pode ser a segunda interpretação que você pense, né? Alguém cheio do Espírito Santo, primeiramente é guiado pelo Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo, ele, portanto, vive uma vida de dedicação exclusiva a Deus. Nesse caso aqui, faz jejuns, né? Terceira coisa, se você pensa que alguém que é cheio do Espírito Santo, é alguém que vai ser o tempo inteiro tentado pelo diabo, né? Então alguém que é cheio do Espírito Santo, ele vai ser tentado pelo diabo para que nesse caso ele peque contra Deus. Essas são as conclusões dos versos 1 e 2 que você pode ter, mas não é isso que a palavra de Deus está enfatizando. A palavra de Deus não enfatiza nem a ida de Jesus ao deserto, não enfatiza o fato de Jesus ter jejuado, e não enfatiza o fato de Jesus ser tentado pelo diabo. A ênfase do texto não é essa. A introdução a esse texto, irmãos, está no verso 1 e 2, mas pode muito bem ser contemplado em dois outros textos. No capítulo 2 e no verso 52, nós temos a impressão do que é ser alguém cheio do Espírito Santo. No capítulo 2, no verso 52, lemos: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus. Não é na graça, é em graça para com Deus e os homens. E os homens aqui, então é perante os homens. Então Jesus crescia perante Deus e perante os homens, na graça e em graça. O segundo texto, irmão, está no capítulo de número 3. E se você observar aí o verso de número 22, alguém que é cheio do Espírito Santo, acontece com ele o que está registrado aqui no verso de número 22. Diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea.
como pomba, não foi uma pomba, mas como pomba, algo que dava a entender que uma pomba estava sendo vista ao descer fisicamente, corporalmente sobre Cristo. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então veja, olhando para Jesus, cheio do Espírito Santo, com graça perante Deus e perante os homens, vem o Espírito Santo e comprova, ele cresce em graça perante os homens, e símbolo de que ele crescia em graça perante Deus. Aí vem uma voz do céu que diz assim: Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Então veja, uma introdução, a mensagem, ela estaria vinculada a esses dois textos, o capítulo 2, verso 52, capítulo 3, verso de número 22. Só que aqui em Lucas capítulo 4, irmãos, nós vamos ver de forma detalhada o que é alguém ser cheio do Espírito Santo e quais efeitos que ocorrem na vida do homem quando ele é cheio do Espírito Santo. Eu iria cometer um erro muito grande se eu dissesse para vocês: irmãos, o que não é um homem cheio do Espírito Santo? Aí eu iria dizer: um homem cheio do Espírito Santo não é isto, não é aquilo. Então eu teria 1000 coisas para dizer sobre alguém que não é cheio do Espírito Santo. Mas veja, nessas 3 preposições aqui, essas 3 propostas que o texto nos lança, de Lucas capítulo 4, nós podemos entender que se o homem que por ela passa gozar desses 3 atos, é uma clara demonstração perante Deus e perante os homens que este homem literalmente é cheio do Espírito Santo. Vamos conhecer isso? Então, abra o texto aí do capítulo 4 do livro de Lucas. Deixa eu dividir aqui para o texto para ficar assim bem didático para você. A introdução do texto, verso 1 e verso 2. A primeira parte do texto, verso 3 e verso 4. A segunda parte do texto, veja, a introdução, verso 1 e verso 2. A primeira parte do texto, primeira parte, verso 3 e verso 4. A segunda parte, do verso 5 ao verso 8. Veja, e a terceira parte, verso de número 9 ao verso de número 12. E a conclusão é o verso de número 13. Deu para pegar aí? Eu vou pregar nisso. A introdução, verso 1 e 2. Primeira parte do texto, verso 3 e verso 4. Segunda parte do texto, verso 5 ao verso 8. Terceira parte do texto, verso 9 ao verso 12. E a conclusão no verso 13. Certo? O personagem central aqui do texto é Cristo. O personagem central do texto é Cristo. Então, nada melhor do que olhar para Jesus para termos um perfeito modelo de alguém que pode ser cheio do Espírito Santo. E segunda coisa, quais efeitos ocorrem na vida de um homem que é cheio do Espírito Santo? O que é que ele exala? O que é que ele demonstra? Geralmente quando você vai num local fazer uma compra, por exemplo, de um bom perfume. Eu gosto de perfume. Então você vai num local, aí você cheira o perfume, aí você experimenta o perfume. Ao sair daquele local, as pessoas que cruzarem com você percebem que você está exalando um bom aroma, um cheiro agradável. Da mesma forma, irmãos, é um homem cheio do Espírito Santo. Ele exala coisas, atos que demonstram para todos os homens que com ele cruzam que ele é um homem completamente diferente, uma mulher completamente diferente. Ela exala coisas que o mundo não pode exalar. Ele demonstra frutos que o mundo não pode dar. Ele revela aquilo que o mundo não pode receber e nem ver. Ele se torna completamente diferente.
Este é um efeito de alguém que é cheio do Espírito Santo. Verso 1 e verso 2 nós temos a introdução. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, os 40, finalmente teve fome. Então essa é a introdução, essa é a demonstração geográfica. Jesus estava próximo ao Jordão, foi levado ao deserto, e lá ele começou a ser tentado pelo diabo. Pano de fundo, ele estava em jejum, cheio do Espírito Santo. Verso 3 e verso 4, primeira parte do texto, irmãos. Disse o diabo, primeira proposta: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Veja, primeira proposta do diabo, e Cristo demonstra que está cheio do Espírito Santo. O diabo diz assim: vejo que está em jejum. Veja, a tua palavra, ele cita a lei. Deuteronômio capítulo 8 diz assim: dize a estas pedras que se transformem em pães. O que é que Jesus agora vai fazer cheio do Espírito Santo? Ele vai responder por meio da palavra a proposta do diabo. O diabo diz assim: tu tens fome, tu és plenamente humano, transforma essas pedras em pães. A resposta de Cristo: eu sou plenamente humano, mas não é esses pães que eu necessito. O pão que eu necessito é a palavra de Deus. É da palavra de Deus que eu preciso. Percebam aqui a diferença da resposta. O ataque que ele faz à pergunta. A pergunta é: transforma essas pedras em pães. Proposta. Resposta: não é desses pães que eu preciso. Eu sou plenamente humano. Não é desses pães que eu preciso. Pães que eu preciso é a palavra de Deus. Você percebeu que o mundo nos faz propostas sempre tentadoras, que parecem nos atacar no ponto mais frágil, mais fraco do nosso ser, na tentativa de que nós o subestimemos e o tomemos para si. O mundo diz para nós: olha, você não pode viver sem isso, você não pode passar dessa vida para outra sem ter isso. Tem um divulgador cristão que, quando ele quer vender um livro, um bom livro por sinal, ele diz assim: você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Eu estava em um determinado local e alguém foi me oferecer um produto e disse assim: olha, você não pode morrer, pastor, você não pode morrer sem provar disso aqui. Prova isso aqui, pastor, prova isso aqui. A proposta que o mundo nos faz sempre é sedutora. Olha, veja, eu posso lhe oferecer isso. Se você provar disso aqui, olha, você nunca vai esquecer. Eu estava em um determinado local e alguém estava querendo me vender um produto, e até conseguiu vender mesmo. Ele disse assim: olha, experimente isso aqui. Aí clicou na minha pele. Experimente agora, cheirei. Quando eu cheirei, eu disse: rapaz, é bom demais. Olha, você não pode voltar para casa sem ter isso aqui. Você não pode voltar para casa sem ter isso aqui. A serpente chega para Eva e diz assim: está vendo esse fruto? Você não pode voltar para seu marido sem provar dessa fruta. Eva diz: mas o Senhor disse que eu não podia dele tomar. A serpente disse: foi isso mesmo que Deus disse. O diabo disse: foi isso mesmo que Deus disse. Viu ela que a fruta era agradável aos olhos, veja, saborosa ao paladar, não resistiu, tomou do fruto e comeu. Não satisfeita, chega para o seu marido e diz aqui: toma também. Ele tomou e comeu.
diabo para Jesus é a mesma do Éden. É a mesma do Éden. Você está em jejum, você está com fome, veja, diga a essas pedras que se transformam em pães, a tua palavra diz isso. Você não é completamente humano? Você não é o filho do homem? Diga às pedras que se transformam em pães. Qual é a proposta da resposta de Jesus frente à pergunta, à proposta do diabo? Veja, a proposta do diabo, a proposta do mundo é: você precisa dos frutos dessa vida. Qual é a resposta de Jesus? Os frutos dos quais precisam são os frutos de Deus e não os frutos do mundo. O pão do mundo não é melhor do que o pão divino. Alguém cheio do Espírito Santo há sempre de preferir o reino de Deus, o pão da vida, do que o pão do mundo. A primeira marca de alguém cheio do Espírito Santo, ele está sempre faminto por Deus e não faminto por essa vida. Ser cheio do Espírito Santo é sempre ter fome de Deus. Olha a resposta de Cristo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas qual é o pão que o homem vive? Mas de toda palavra. Veja, é o pão da vida que nós precisamos, é a palavra de Deus. O diabo vai fazer uma segunda proposta. Aliás, o mundo sempre nos fará uma segunda proposta. E lembre-se que a segunda proposta sempre é mais tentadora. Veja, eles estavam no deserto. Agora o diabo lhe leva para um alto monte. O Salmo 24 diz: um alto e sublime monte. Verso 5 diz assim: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Veja, a primeira coisa que o diabo lhe mostrou foi pedras que deveriam ser transformadas em pães. Agora, vencido essa etapa, ele leva Cristo para o alto e sublime monte e diz assim: está vendo esses reinos? Todos eles te darei, se prostrado me adorares. Resposta de Cristo, verso 8: Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha o que ele está recitando aqui, a lei do Senhor. Veja, Satanás agora se coloca como se fosse o próprio Deus. Interessante aqui, irmãos, a leitura do texto. Entenda, esse alto monte para onde Satanás e Cristo foram não é nenhum monte terreno. Esse monte é aquele que é retratado por Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Isaías 14, 12 e Ezequiel capítulo 28. Que é o local onde o diabo, de onde ele foi expulso. Lá naquele local ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E é por isso que ele leva Cristo para este local e lhe faz uma proposta: você está perante mim. Qual era o pensamento dele? Você está perante quem? Perante Deus. Está vendo os reinos? Se proste e me adore. Cristo agora responde para ele na lei do Senhor. Se você prestar atenção, Deuteronômio capítulo 6 é uma repetição de Êxodo capítulo 20. E Cristo responde ele baseado nos dois primeiros mandamentos. Quais são os dois primeiros mandamentos? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura alguma.
Cristo diz assim: somente o Senhor deve ser adorado. Veja, somente o Senhor deve ser servido. Será que você não percebeu que o diabo e que o mundo ainda fazem para você a mesma proposta? Diz para você o seguinte: olha, faça isso por mim, faça isso para mim. Eu sei que hoje é domingo, o dia de você ir para a igreja, mas veja, não custa nada. Domingo que vem você vai ter o culto, domingo que vem você vai para a igreja, mas esse domingo, esse dia, veja, trabalhe para mim, faça algo por mim, eu estou precisando, me ajude nisso. Vamos comigo à praia, eu não posso ficar só. Vamos comigo ao shopping, eu não posso estar só. Caminhe comigo, faça isso. Fique em casa aqui comigo. Não precisa ir todo domingo para a igreja, não. O que é que Cristo lembra ao diabo aqui? Somente ao Senhor adorarás. Culto somente ao Senhor. Só isso. O serviço somente a Ele servirás. Cristo responde ao diabo: toda adoração e todo serviço deve ser prestado e dado a Deus. Quantos crentes têm deixado de servir a Deus e servem a este mundo, abandonando a adoração ao Senhor e ao serviço pelas tentações que o mundo oferece. A proposta do diabo é sempre lhe levar para bem distante de Deus. A proposta de Cristo é levar sempre você para perto dele. O crente cheio do Espírito Santo, ele prefere adorar e servir a Deus por toda a sua vida do que em um só momento servir aos padrões deste mundo caído. O verdadeiro cristão, ele não troca a adoração e o serviço a Deus por absolutamente nada. Por absolutamente nada. Ao reconhecer que toda adoração deve ser dada a Deus, ele diz assim: eu tenho Deus como único Deus. Ao saber que somente a esse Deus deve ser servido, você está dizendo ao seu coração: toda a minha vida e tudo que tenho deve ser dado tão somente ao Senhor. A proposta do diabo é que Cristo reconhecesse Ele como Deus. Para Cristo, o único Deus é o Senhor. O único Deus é o Senhor. Quando você deixa de adorar a Deus no santo dia, entenda, você está erigindo no seu coração uma divindade alheia. Você está indo por uma outra sugestão, por um outro mandamento, que não é esta sugestão, que não é este mandamento. E é por isso que você peca. E é por isso que você erra. Deus deve ser o seu único Deus. Deixa eu abrir aqui uma pastoral para você. Deus não deve estar em primeiro lugar na sua vida, mas deve ser o único na sua vida. No seu coração não deve haver espaço entre Deus, entre sua família, entre o seu trabalho, entre aquilo que você mais gosta, seus amigos, seu dinheiro, sua fortuna, seus bens. No seu coração não deve ter espaço para Deus, um outro espaço para a sua família, um outro espaço para tudo que você possui. O seu coração deve ser preenchido totalmente por Deus. Ele deve ser único, exclusivo na sua vida.
O texto diz: somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás. Nós não servimos a Deus e as nossas famílias. Nós não servimos a Deus, as nossas famílias e aquilo pelo qual nós também queremos bem e amamos, ou aquilo que possuímos. Nós não servimos nem a 3, nem a 4, nem a 2. Nós servimos somente ao único Deus. Alguém que é cheio do Espírito Santo tem Deus como razão única na sua vida. Foi isso que Cristo mostrou para o diabo. Interessante, irmãos, o joguete que nós temos aqui de palavra. Quando o diabo disse assim: transforme as pedras em pães, ele diz assim: você é completamente humano e você está com fome, transforme pedras em pães. Aí Cristo diz: eu sou completamente humano, mas o pão que eu preciso é da palavra de Deus. No segundo momento, o diabo diz assim: você também é divino, e portanto nós estamos no alto monte, e mostre agora que você é divino perante os homens, preste culto a mim. Aí Cristo diz: eu sou divino, mas o único que deve ser adorado é o Senhor, o único que deve ser servido é o Senhor. Percebeu que Adão falhou justamente nisso? O diabo ofereceu pão a Jesus, mas o pão de Cristo era o quê? A palavra. O diabo ofereceu o fruto a Adão, mas o fruto de Adão deveria ser o quê? A palavra, aquilo que Deus tinha dito a ele: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não tocareis. Nela não toque. Veja, Adão justamente preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal do que obedecer ao Senhor por meio da palavra. Errou nisso, né? Segundo, o diabo disse assim: adore-me. Aí Cristo disse assim: somente o Senhor adorarás, somente a Ele servirás. Qual foi o dia? Veja, qual foi o dia? Qual foi o dia que Adão pecou contra Deus? Percebeu que ele foi criado no sexto, e já no sétimo dia, ele já pronto para receber, para prestar culto a Deus, ele de lá foi completamente expulso. Enquanto que Cristo diz: toda adoração deve ser dada a Deus, pronto para entrar no dia do Senhor, Adão pecou contra o Senhor e não pôde entrar na presença de Deus para adorá-lo. Veja, onde Adão errou, Cristo acertou pontuadamente. Terceira proposta, olha aí para o texto, verso de número 9 ao verso de número 12. Levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo. Veja, agora eles descem, estão na parte mais alta do templo. Aqui mais uma vez o diabo vai recitar para Cristo a palavra. Ele vai citar aqui o Salmo de número 91. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, se realmente tu é Deus, comprova agora que tu é Deus. Veja só, você disse que era completamente humano, você depois agora disse que é completamente divino. Agora, se de fato tu é completamente divino, sendo tu completamente divino, lança-te daqui abaixo. Olha a citação da palavra de Deus que o diabo cita, que está escrito: mandará os anjos acerca de ti que te guardem. Observe se não é a mesma coisa que está no Salmo de número 91. Os versos são os versos 11, acho que verso 11 e verso 12. Olha aqui, olha o que diz o texto, Salmo 91. Veja se o diabo não citou a palavra mais uma vez para Cristo. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Veja, proposta do diabo: lança-te daqui abaixo, porque tua palavra diz que os anjos vêm em teu encontro.
Se realmente é Deus, os anjos virão ao teu encontro. Você não está dizendo que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus? Então prove-me. Se lança do pináculo para o chão. E uma coisa eu vou te dizer: se você for realmente Deus, os anjos vêm ao teu encontro. Você percebeu como ele distorceu aqui a palavra de Deus? Porque o Salmo 91 diz que os anjos vêm ao encontro dele, não pela tentação, mas pela obediência. Os anjos vêm ao encontro de Cristo pelo temor que Cristo tem ao Senhor, pela obediência que Cristo tem a Deus, e não pela provação. Cristo responde no verso de número 12 a provocação do diabo, e diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, se você prestou atenção, quando o diabo fez a segunda proposta, dizendo assim: me adore e me sirva, Cristo citou para ele Deuteronômio 6, 13 e 14. Quando o diabo diz agora: lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem e eles virão ao teu socorro, a resposta de Cristo é assim: se você sabe que eu sou Deus, eu não serei reconhecido como Deus pela prova que eu farei de Deus, do meu Pai, mas pela minha obediência a Ele. É por isso que ele cita quem? Deuteronômio 6, 15 e o verso 16, quando ele diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando o diabo provou Adão, que Adão comeu do pão, do fruto, deixou de adorar a Deus no santo dia, e foi jogado fora do Éden, como Satanás queria jogar Cristo do pináculo. Veja, aonde Adão errou, perceba que Cristo acertou. Ele diz assim: está escrito, não tentarás a quem? Deus não pode ser tentado, diz Tiago. Deus não peca, nem pode ser tentado, e a ninguém tenta. Verso 13, que é a conclusão do texto: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, abra a Bíblia aí em Mateus capítulo de número 4, porque Mateus conta de forma detalhada o que é que aconteceu aqui. É o 4, versículo de número 10 e 11. Diz assim: no verso 10 tem a última parte da tentação. Agora no verso 11, veja só: então o diabo o deixa. É o que está lá no verso 13 do capítulo 4 de Lucas. E eis que chegaram os anjos. E o que é que os anjos fizeram com Cristo? O que é que o texto está dizendo? O que é que os anjos deram a Cristo aqui? O que é que a introdução lá do texto do capítulo 4 de Lucas diz? Que ele estava no deserto, depois de 40 dias teve fome. Qual era a proposta do diabo para Cristo? Que Cristo o adorasse. Cristo não o adorou. Rebateu o diabo usando a palavra. Veja, o diabo distorceu a palavra e vinha ao encontro de Cristo. Com a palavra certa, Cristo rebateu ao diabo. Qual era a prova última que o diabo fez a Cristo? Se você se lançar do pináculo, quem que vem ao seu encontro? Os anjos. Mas quando Cristo triunfou de fato sobre o diabo, os anjos vieram a Cristo. O que é que os anjos fizeram? Serviram a Cristo dando o quê? Dando pão. Observe que o texto diz assim: os anjos, chegaram os anjos e o serviram. Olhe no capítulo 4 lá de Mateus, se a expressão serviram não é a mesma que está no verso de número 8. O que é que diz o verso de número 8? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele. Veja o que é que os anjos fazem com Cristo agora. Reconhecem que Ele é quem? Que Ele é o próprio Deus. Os anjos o adoram, irmãos. Veja, enquanto que o diabo diz assim: Cristo me adore,
O que é que os anjos fazem perante Cristo? Os anjos dizem: o diabo, ele não é Deus, o Senhor é Deus, e é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o servimos. Cristo recebe o que? Adoração, o serviço dos anjos. Ele é servido, adorado pela corte angelical. Aplicação, irmãos. Verso 4, verso 8 e verso 12, onde nós temos aqui a palavra de Cristo. O que é importante ser cheio do Espírito Santo? Veja, no verso 4, ser cheio do Espírito Santo é todo aquele que, recusando as oferendas do mundo, prefere os frutos de Deus. O pão que nos alimenta não é o pão feito de trigo, mas o pão que nos alimenta é a palavra de Deus. O primeiro sinal de alguém cheio do Espírito Santo é alguém ser cheio da palavra de Deus. Segunda coisa, alguém ser cheio do Espírito Santo tem Deus como seu único Senhor. A Ele adora e a Ele serve. É isso que diz o verso número 8. Nós adoramos ao único Deus e nós servimos ao único Deus. Isso é um símbolo de alguém cheio do Espírito Santo, que adora o verdadeiro Deus e que serve ao verdadeiro Deus. Terceira coisa, o que é alguém ser cheio do Espírito Santo? O que é que Jesus diz no verso 12? Não tentarás o Senhor teu Deus. É alguém que não vive na prática do pecado, na prática do erro. É alguém que rejeita o mundo e recebe o reino. É alguém que vira as costas para o mundo, mas caminha no reino de Deus. É alguém que dá as costas para o mundo para olhar somente para Cristo. É alguém que não vive para essa vida, mas é alguém que vive para Deus. Isso é alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo não é sair pela rua falando labachúria, labacanta, decantanai e alguma coisa desse tipo, não. Isso não passa de bruxaria, de satanismo. Alguém cheio do Espírito Santo é cheio da palavra de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo reconhece Deus como seu único Senhor, e toda a sua vida vai ser para glorificar e viver para esse Senhor. Alguém cheio do Espírito Santo recusa os prazeres desse mundo, recusa os pecados dessa vida e vive para o seu Senhor, recusa o mundo e vive para o reino. Essas três marcas dizem que este homem, que esta mulher é cheia do Espírito Santo. Essas verdades, irmãos, nós deveríamos aplicar às nossas vidas. Por essas verdades nós deveríamos até mesmo dar as nossas vidas, se possível fosse. O problema é que nós achamos que as verdades estampadas na palavra de Deus não são completas. Aí dizemos, mas também para ser cheio do Espírito Santo precisa disso, daquilo outro, precisa falar assim, precisa andar assim, precisa ter isso. É essa vestimenta, é esse linguajar, é esta forma. Irmão, capítulo 4 aqui é claro para dizer para nós o que é alguém cheio do Espírito Santo. Verso 4: que prefere a palavra de Deus, o pão divino, do que o pão de trigo. Segundo, verso de número 8: que tem o Senhor como seu único Senhor, a Ele adora, a Ele serve. Que lembra-se de adorar ao Senhor e viver para a sua glória, e viver para a sua honra. Que não troca a adoração do Senhor por absolutamente nada. Que não é reconhecido no mundo, mas é literalmente um reconhecedor de Deus. Que usa aquelas palavras de João: importa que ele cresça, Cristo, e que eu diminua. Quantos
Quantos de nós não gostaríamos de ser reconhecidos nessa vida? Quantos de nós? Quantos de nós não queriam ser aplaudidos pelos homens por aquilo que deveríamos fazer, por aquilo que deveríamos ser, por aquilo que temos? O verso número 8 diz que toda glória, toda honra, toda adoração e todo serviço devem ser dados a Deus. Terceiro, deveríamos reputar o pecado, ter ojeriza a ele, distanciamento dele, combatê-lo diariamente. Com isso eu não quero lhe dizer que você, apesar de ser crente, filho de Deus, não seja um pecador. A Escritura nos diz que nós somos pecadores e que nós pecamos. E se ao alçarmos ao coração dizermos que não temos pecados, nós somos o quê? Mentirosos. E a verdade de Deus não está em nós. Mas uma coisa é você ser pecador e outra coisa é você viver na prática do pecado. O verso 12 diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós não precisamos amar o pecado e viver no pecado. Nós precisamos amar a Deus e viver para Deus. Nós não precisamos desse mundo, mas precisamos estar no reino. Nós não precisamos dessa vida, mas nós precisamos de Cristo. Cristo é o nosso alvo e o objetivo final e central de nossas vidas. É dele que precisamos. Que o Senhor abençoe a você, que essa palavra esteja gravada aí no fundo do seu coração. E sabe que você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, ser reconhecido como um verdadeiro adorador de Deus e que tem ojeriza pelo pecado. Você precisa disso, ser cheio do Espírito Santo. Aliás, todos nós precisamos disso. Amém, irmãos? Para ficar de pé, nós vamos fazer oração de gratidão ao Senhor e louvar a Deus por todo o bem que Ele tem nos feito. Nosso Senhor, nós te louvamos, nós queremos te agradecer por tudo, por tua palavra que foi falada e nos ensinou nessa noite como ser cheios do teu Espírito. Nós pedimos que o Senhor nos alimente, nos faça com que a fé seja cada vez mais reforçada por meio da pregação da tua palavra, do teu ensino, por uma vida de piedade, onde tem ojeriza pelo pecado, por uma aproximação de ti para te adorar e te servir continuadamente. Abençoa os teus filhos que nessa noite se reuniram com o intuito de crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. É para a honra e glória de Cristo que nós fazemos esta oração, satisfeitos com o bem que o Senhor tem nos dado por meio da pregação do Evangelho. Oramos agradecidos, com o coração completamente voltado para ti, pelo nome santo, eterno e maravilhoso de Jesus, nosso Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Amém.